Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Glória a Deus! Bem, galera, comecei com uma pregação rotineira aqui hoje, porque para vocês verem que nem a Bíblia tolera o isentão, né? O isentão ele é discriminado em qualquer ordem de pensamento filosófico, né? E mesmo a Bíblia sendo uma filosofia dogmática, nem a Bíblia tolera o isentão, né? E mais uma vez aqui vamos falar do isentão pirula. E haverá um vídeo aí na barra de descrições, fica aparecendo para mim os vídeos desse lixo, né, que eu não assisto mais, mas como acompanho o canal dele há muito tempo, sempre essa porra de YouTube fica me mandando vídeo desse animal, apesar de eu já tem a opção lá de você marcar não receber mais sugestões desse vídeo, continua aparecendo. E E esse vídeo ele participa com um teólogo de um encontro e obviamente ele vai puxar o saco desse teólogo para ganhar inscrito, né? Então já falei, eu não tenho nada contra a pessoa que quer se prostituir nas redes sociais para ganhar inscrito, para ganhar dinheiro, cada um faz da sua vida o que quiser. É um direito do pirula ser um prostituto virtual. O que me incomoda é ele versar de assuntos que tangem assuntos que eu verso, né, que são assuntos relacionados a ateísmo, política, economia, sociedade, direito e daí por diante. Se ele falasse de outras merdas, beleza. Mas não, ele quer falar do que não leu, do que não entende e quer pagar de isentão, né? Então esse vídeo aí com esse teólogo é um show de horrores. Assim como foi um show de horrores o encontro dele com os neoliberais do MBL, né? Que lá foi patético. Quer dizer, você se presta a um papel desse para conseguir inscrito, para conseguir visualização, para conseguir dinheiro, né? Então isso para mim é um nível baixíssimo de intelectualidade. Como eu disse, o Pirula ele não se apresenta nas redes sociais como um youtuber, como um social virtual, ou seja lá o que for, não. Ele se apresenta como um homem da ciência, como um homem que defende a ciência, como um homem da racionalidade, como um homem da academia, né? Mas na hora de pegar a academia e enfiar dentro do cu para ficar do lado de neoliberalismo e enfiar dentro do cu para ficar falando merda sobre religião, ele é o primeiro a fazer. Então quem quiser assista essa merda desse vídeo aí que ele fez, não recomendo, mas enfim, quem não tiver nada melhor pra fazer, assista essa merda aí para vocês passarem vergonha alheia. Então o que aconteceu nesse vídeo, né? Nesse vídeo o Pirula falou tudo que ele já falava desde, né, de 8 anos atrás. Para quem não sabe, eu, Pirula, Yuri Greco, B Matemática, Maestro Boggs, enfim, outros aí que não tem mais canal, era um grupo gigantesco, nosso grupo de ateus aqui no YouTube. Teve uma época que aconteceu uma guerra nesse YouTube Brasil aqui, ateus contra cristãos. E foi um negócio de arrancar pica-pau do oco, né? E naquela época o discurso do Pirula era um discurso de um ateu. Hoje em dia é um discurso do isentão, né, que quer inscritos para o canal dele. Que o problema do isentão é o seguinte: ele trata assuntos superficialmente e ele sempre tenta buscar os dois lados da história, né? Não que ele esteja preocupado com os dois lados da história, é porque ele quer pagar de isentão, ele quer agradar gregos e troianos. Então ele vai falar de religião, ele procura
o lado que vai agradar ali os religiosos. Ele vai falar de política, ele fala algo no meio ali, né? Ah, eu sou centrão, então eu não sou nem de esquerda nem de direita, e toda essa converseada de caso de bombom, de retardamento mental de claro. Então o que me incomodou na fala do Pirula nesse vídeo foi ele falar que ele sempre se questiona. Será que eu não estou errado? Será que Deus não existe? Ele falou isso, né? Que sempre ele se pega questionando. E se eu estiver errado? E se Deus existir? Cria vergonha na sua cara, Pirula. Cria vergonha na sua cara, seu filho de uma égua. Que se pergunte se Deus existe é o caralho, cara. Você não tem vergonha na cara, não, filho de uma égua? Falar que se pergunta todo dia se Deus existe para agradar um retardado que é teólogo, para tentar conseguir inscritos do cara. Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem um mínimo de... Me fugiu a palavra que eu queria usar aqui. Ah, enfim. Você não tem um mínimo de decência, certo? E autorrespeito, é essa palavra que eu queria achar. Que porra é essa, cara? Desde quando vocês perguntam se Deus existe? Larga de ser hipócrita, vagabundo. Querer agradar esse retardado mental para ver se consegue inscrito dele. Como foi lá no canal do MBL, falar merda lá sobre o que você não sabe, não leu e não estudou. E para quem duvida que ele não sabe, não leu e estudou, nesse próprio vídeo ele reconhece. Olha, veja bem, eu não entendo nada de política e economia, mas na hora de ir lá no MBL falar um monte de merda lá, você vai. Né? Nesse próprio vídeo aqui ele falou: ah, eu não sei se eu vou votar no PT ou não, porque PT nunca mais. Ou seja, esse merda prefere eleger o Bolsonaro porque o PT nunca mais. Então, alienado, doente mental, né? Ele ainda falou: ah, quem sabe o Bolsonaro não possa ser um bom governo. Você é um merda, Pirula, é isso que você é. Um lixo, certo? E as pessoas que têm meio neurônio não deveriam acompanhar esse doente mental. Esse cara é um doente. Ele é um doente mental, certo? Um retardado, um ateu convicto que vai no canal de um teólogo fazer meio campo ali, fingindo que, realmente, né, Deus pode existir, então a gente fica meio assim, não sei o quê. Cria vergonha na sua cara, rapaz. Cria vergonha na sua cara. Era a mesma discussão que eu tinha com o agnóstico há 8 anos atrás, que era a época do pau quebrando aqui nessa internet. Certo? Porque o agnóstico era o isentão da época, é igualzinho o Pirula. Olha, veja bem, eu não posso descartar totalmente a possibilidade da existência de Deus, porque não tem como provar que ele não existe, então eu deixo em aberto. Ah, você deixa em aberto, filho de uma puta? Você deixa em aberto os Zeus, você deixa em aberto o Shiva, você deixa em aberto orixás, você deixa em aberto outros, né? São 3.000 deuses diferentes aí. Você deixa todos eles em aberto ou é só o Deus cristão? Você deixa a possibilidade da reencarnação aberta, que é o segmento do Chico Xavier lá, que esqueci o nome dessa porra dessa religião. Você deixa isso aí em aberto também? Ou você só deixa em aberto a bosta da religião cristã? Para fazer meio campo com cristão? Cria vergonha na sua cara, rapaz. Todo dia de manhã, quando você acorda, você se pega pensando: ai, será que Zeus existe e eu estou errado? Seu pau no cu do caralho, seu filho de uma puta. Lixo. Você é uma decepção, uma vergonha. Doente mental do caralho. Quer fazer vídeo para ganhar dinheiro? Beleza, vai fazer vídeo de entretenimento. Não vem fazer vídeo de assunto sério, não. Não vem dar a falsa noção para cristão de que ateu tem alguma dúvida que Deus não existe, não, seu filho de uma égua. Seu merda. Porque, querendo ou não, todo mundo que assistir esse vídeo vai achar que todo ateu é retardado como você. Olha, vocês viram o vídeo do Pirulo? Os ateus deixam em aberto a possibilidade de Deus existir. Glória a Deus.
Seu merda do caralho, seu filho de uma égua, seu lixo, era só o que faltava. Apesar de eu não procurar mais vídeo desse doente mental, eu resolvi assistir esse vídeo porque eu pensei o seguinte: bem, o Pirula já mostrou que ele é um analfabeto funcional em política, economia, sociedade, direito, etc, etc, etc. Mas vou assistir esse vídeo aqui, porque pelo menos na questão de ateísmo, eu sei que ele é um cara convincente, um cara embasado, um cara que lutou ao nosso lado aí, um cara com muitos argumentos, um cara que destrói nessa área. Mas não, o isentismo dele chegou nessa área também. Ou seja, não salva nada desse filho de uma égua. Nada. Então, vergonha alheia esse Pirula. Certo? Vergonha alheia. É decepção demais, cara. É muita decepção. Bem, e para aproveitar esse vídeo aqui, que eu não quero falar mais nesse bosta, certo? Espero nunca mais assistir nada desse merda. Para mim, foi o último vídeo que eu vi dele, certo? Ainda o respeitava pela contribuição que ele deu ao movimento ateísta no Brasil há 8 anos atrás, aí, quando a gente era um grupo sólido aqui na internet, um grupo de divulgação científica, um grupo de combate realmente a todo esse senso comum, né? Mas acabou. Acabou. Pirula não é mais nada na internet. É um doente mental, certo? Que nem da área dele espalha a verdade mais. Virou um doente caçador de níqueis. É isso que esse bosta virou. E só para terminar o vídeo, eu vou falar de outras questões aqui para provar que esse merda virou um caça-níqueis, né? Na questão do agrotóxico, esse cara fez um meio de campo ali pro MBL, né? Passou pano para agrotóxico, passou pano para transgênico, passou pano para latifúndio, né? É o que ele faz agora, é isso, passar pano para essas questões, certo? E ele tem conhecimento de causa porque ele é biólogo, ele sabe muito bem o dano que latifúndio, agrotóxico e transgênico causa à natureza. Mas como ele virou um isentão caça-níquel, ele passou pano para todo mundo aí. E agora nessa questão da política econômica, social, de direita e daí por diante, né? Então ele sempre vem com historinha de caixa de bombons, de que ele é um cara de centro, não é de direita e nem de esquerda. Eu só quero avisar esse retardado mental que ser de centro não é pegar bandeiras da direita e bandeiras da esquerda e formar uma caixa de bombons, não. Isso não existe. Centro, ser de centro, existe uma definição do que é centro, certo? Existe uma definição do que é centro. E essa definição não é pegar bandeiras que você acha legal da direita e bandeiras que você acha legal da esquerda. Porque a ideologia ela deve ter coerência. Então as pessoas de centro, elas são pessoas mais voltadas a liberdades individuais e são pessoas que não são tão radicais do ponto de vista econômico quanto o neoliberal. Ele é um neoliberal atenuado, vamos dizer assim, certo? Então a ideologia de centro ela é uma ideologia sólida. Existe uma cartilha que diz o que a pessoa de centro segue, certo? Não existe esse negócio de centro seguir o que quer, não. Eu nunca estudei nada na vida, mas eu gosto desse aspecto da direita, desse da esquerda, daquele outro ali, desse aqui, então eu sou de centro. Não, retardado mental. Para você falar que é de centro, você tem que conhecer a ideologia de centro. O que que, o que que significa ser uma pessoa de centro, certo? E se você é a favor do aborto, se você é a favor dessas pautas radicais de libertarianismo, você já não é de centro. Porque centro é uma intersecção entre o conservadorismo, o neoliberalismo, uma esquerda mais progressista e uma esquerda mais revolucionária. Então há muitas posições suas aí que não chega perto do centro, que são ultramente libertárias. Então, quer se dizer de centro, vai estudar o que é centro.
Pega os autores aí que são considerados autores que estão no meio desse espectro político, né? Lá onde você fez o examezinho lá que deu que você é de centro, vai estar lá os autores que escrevem para pessoas como você. E vai ler, certo? Não fica achando que ser de centro é caixa de bombons, não, porque essa merda não existe, certo? E não existe porque essas ideologias são antagônicas, então não existe caixa de bombom em ideologia antagônica, certo? Seria a mesma coisa de você falar que é de centro com relação às religiões, porque você pega um pouquinho de cada religião. Isso não existe. Então, voltando a essa questão, né? O Pirula ele tem que se decidir se ele é progressista ou ele é neoliberal, né? Vir com esse papinho sou de centro não existe, certo? Porque na hora de votar, esse merda fala que não vai votar mais no PT, que é um partido progressista. Ah, eu não vou votar no PT porque PT nunca mais. PT nunca mais por quê, filho de uma égua? O PT não investiu na ciência, tecnologia e educação? Não foi o partido que mais investiu nessa merda? Então por que você não vai votar nele? Ou seja, você deixa um Bolsonaro se eleger para depois ficar fazendo videozinho chorando pitanga de ciência e tecnologia? Você tem que se decidir, cara. Se você é progressista ou neoliberal, seu débil mental. Você não pode ficar com esse discurso de sou de centrão. Ah, eu sou centrão. O centrão, se você não votar num cara progressista, centrão, não vai ter investimento em saúde e tecnologia. Desculpem. Não vai ter investimento em tecnologia e educação, não, seu débil mental. Seu retardado. Se você é a favor de saúde e tecnologia, de aporte estatal para essa área, por que você foi lá no MBL bater um boquetinho para os caras lá? Para depois ficar fazendo videozinho aí, pagando de paladino da ciência? Seu merda do caralho. Seu analfabeto funcional. Você tem que decidir o que você é, cara. Fica pagando boquete pra neoliberal de MBL, depois vem fazer videozinho querendo aporte pra tecnologia. Se decida, cara. Seu esquizofrênico do caralho. E eu vi também um vídeo lá que ele fez sobre escola sem partido, né? Um inscrito pediu pra eu ver e eu fui ver essa merda. Na época do Escola Sem Partido, ele já fez um vídeo isentão que eu desci a lenha nele, porque ele só falou merda naquele vídeo lá. E agora ele fez um vídeo mais ponderado, mais light. Passou menos o pano aí para essa direita conservadora, mas mesmo assim deu uma passadinha de pano, tocou uma punhetinha ali para a direita mais uma vez, né? E ele fala no vídeo: olha, não estou negando que exista doutrinação nas escolas, não estou negando isso, mas será que é isso a prioridade? Doutrinação do quê, filho de uma égua? Que doutrinação tem em escola, cara? Aonde está essa doutrinação? Existem maus profissionais em todas as áreas. Existem professores que são maus profissionais, assim como existem médicos, advogados, policiais e daí por diante são maus profissionais. Pegar um mau profissional e falar que ele está doutrinando, seu bosta, seu monte de merda do caralho, seu filho de uma puta. De onde que você tirou que uma criança ou um jovem que é doutrinado na sala de aula vira comunista, seu demente? Você acha mesmo que o simples fato de um professor entrar na sala de aula e criticar o PT, desculpem, elogiar o PT, criticar o PSDB, criticar a direita, criticar o capital, vai criar comunistas? Você está achando que ideologia se forma como, seu animal, seu demente? Você tem a noção da dificuldade de formar ideologia em uma pessoa? Claro que não, você não conhece porra nenhuma de ciências naturais. Você é um retardado como esse pessoal da direita que acha que é só um professor ir na sala de aula e falar que Marx é bonzinho, que Che Guevara foi um herói e que o PT é o melhor partido do mundo, as crianças vão sair todas doutrinadas ali de dentro. Você é retardado, filho de uma égua. Seu demente.
Seu burro. Eu pergunto para você, cadê as crianças doutrinadas? Cadê os adolescentes e jovens doutrinados? Eu já fiz um desafio aqui e faço novamente. Vá em qualquer escola do Brasil, fique no portão lá com uma prancheta e aleatoriamente escolha 100 alunos ali, pergunta quem foi Marx, pergunta sobre o que é comunismo, o que é socialismo, o que é o PT. Vamos ver se elas sabem. Faça perguntas básicas sobre o PT e sobre comunismo. Não existe doutrinação sem conhecimento. Doutrinar uma pessoa é incutir conhecimento na cabeça dela. Como é que você está falando que tem um monte de comunista sendo formado, se unindo a essa patota da direita aí? Se você vai perguntar para as pessoas sobre o básico que Marx escreveu, ninguém sabe de porra nenhuma. Vem com as conversinhas aí de que se um professor falar bem do PT, a criança vai virar um zumbi, o adolescente vai virar um zumbi e sair votando no PT. Você sabe muito bem que a formação de crianças e adolescentes na atualidade é na internet. O professor não vale nada para criança e adolescente atualmente. Ele não quer saber se o professor dele vota no PT, se o professor dele vota no PSDB ou se o professor dele vota na puta que pariu, não. Ele quer saber o seguinte: em quem que o Nando Moura vota? Em quem que o ignorante vota? Em quem que o otário vota? É nesses caras que esses retardados querem saber, nos gamers que eles acompanham, nos youtubers que eles acompanham, nas celebridades de Facebook, Instagram, Twitter. A opinião que vale para essas crianças, jovens e adolescentes é a opinião desses ídolos que eles possuem na internet. E você passando pano, olha, eu reconheço que existe doutrinação. Doutrinação é a cabeça da minha rola, filho de uma puta. Percorre essa internet inteira aí, vai ver se não é só doutrinação de direita, neoliberal e conservadora para cima e para baixo, religiosa. Você não acha quase nada de esquerda ou de progressismo andando pelos grandes canais, grandes páginas ou grandes, entre aspas, personalidades da internet. O único lugar que a criança, o adolescente, o jovem vai ter para ter uma visão diferente é dentro da sala de aula. E você passando o pano para essa merda, seu burro, você é burro além de tudo. Quando esse pessoal criou esse projeto, não foi para combater doutrinação partidária de PT, não, falar bem de PT. Você é tão burro que nem isso você sabe. Esse projeto de lei foi criado para combater comunista. Comunista, filho de uma puta. Aonde você viu professor comunista nesse Brasil, seu filho de uma égua? E você tá aí falando, olha, não tô negando que não tem doutrinação, seu doente mental, seu filho de uma puta. Esse projeto foi criado para combater professor comunista. E você querendo passar um pano, como se esse projeto tivesse sido criado por exemplo que você deu lá no vídeo. Que o professor realmente não pode falar de PT, PSDB e PMDB. Não pode por quê? Não pode por quê, seu bosta? Na escola agrotécnica Federal de Machado, a gente tinha um professor de português que a gente amava aquele professor de português. Amava de paixão. Um ser humano sem precedentes na face da Terra. E um dia, a turma inteira pediu para eu perguntar para ele o que era oposição em situação, porque ninguém na sala sabia. A gente tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade para cima. Ninguém sabia o que era oposição em situação.
e pediram para eu perguntar para esse professor, porque eu era o queridinho dele, era o aluno que representou a escola fazendo uma redação sobre Peru Vaz de Caminhas, que concorreu a um prêmio das agrotécnicas federais e daí por diante. Então era o queridinho dele. E eu perguntei, professor, o que, que é situação e oposição? A gente ouve isso todo dia no jornal e não sabe o que, que é. E ele falou pra gente, olha, eu não posso explicar isso para vocês porque foge da minha ética. E a gente falou, não, professor, a sua opinião é importante pra gente. Por favor, explique pra gente. Ele baixou a cabeça, pensou por um minuto e explicou pra gente. O professor tem que ser o espelho do aluno. Se o aluno confia, se o aluno respeita, se o aluno tem aquele cara como um cara foda, como um cara fora da curva, humanista, ou seja lá o que for, por que que ele não pode explicar isso pro professor? Por que que o aluno pode vir nessa merda de internet aqui, ouvir Olavo de Carvalho, ouvir esse bosta desse pirula falando, ouvir Nando Moura, ouvir um monte de retardado falando tudo quanto é merda sobre o que não estudou, e o professor não pode? Por que que o professor não pode? Por que que o professor não pode explicar numa sala de aula que o Jair Bolsonaro é um proto-fascista? Por que que um professor em sala de aula não pode levar o discurso do Bolsonaro gravado, um professor de sociologia e história, para analisar o discurso desse cara? Por quê? Porque é doutrinação? Quer dizer, o aluno é bombardeado dia e noite com essa merda de internet aqui, antro de pirula, Nando Moro, Nando Moura, Olavo de Carvalho e outros milhares de doentes mentais aí, ignorante, otário, MBL, o caralho a quatro, e o único lugar onde esse aluno vai ter um oásis, pelo menos de uma opinião divergente, de um outro lado dessa merda que é essa internet, o professor não pode falar. É antiético. Olha, o professor não pode falar que o Bolsonaro é um proto-fascista porque é antiético. O professor não pode falar bem do PT porque é antiético, não pode falar bem de nada porque é antiético. Quer dizer, todo mundo no Brasil fala a merda que quer. O professor não pode. E quando eu estou falando do professor falar, obviamente eu não estou falando aqui que o professor tem direito de ir na sala de aula e mentir, não. Não estou falando isso. Não estou falando que o professor tem o direito de ir na sala de aula e mentir para os alunos sobre o PT. Olha, gente, votem no PT por causa disso, disso, disso e disso. Isso é tudo mentira. Isso você não pode fazer. Agora, ele falar, votem no PT por causa disso, disso e disso, e não votem no Jair Bolsonaro por causa disso, disso e disso. E sendo verdade, é um direito dele falar isso em sala de aula. É um direito dele, porque ele é professor, ele está formando conhecimento. Bem porque ele é só mais um ponto de vista entre outros vários que esse aluno vai ter. Dos paizinhos fascistas dele dentro de casa, da internet cheio de retardado mental aí para contrapor o professor. Certo? Então, o que o professor não pode fazer é mentir. É mentir. Ele tem direito à opinião dele. Certo? Teve críticas aí porque um professor uma vez convocou os alunos para fazer protesto. Ah, isso não é função do professor. Ah, é função de quem então, filho de uma puta? É função de quem, seu doente mental, seu desgraçado? A escola do professor não tem giz, não tem carteira, não tem nada. E ele não pode convocar os alunos para fazer uma greve? Em época de eleição, ele não pode falar para quem que ele vai votar? Ele não pode falar, olha, turma, os dois candidatos que a gente tem são esses dois aqui, ó. O discurso desse candidato é esse, o desse outro candidato é esse. O fascismo é isso e o progressismo é isso. Esse cara é homofóbico, xenofóbico, racista e não sei o que, e tá aqui as gravações. Por que que o professor não pode fazer isso? Ele não tá ali para ensinar? Ensinar os alunos a escolher, a serem críticos?
Agora, se ele mentir, ele é um mau profissional. Mas mal profissionais existem em todas as áreas. Mas o ponto principal da minha argumentação é o seguinte: ninguém vira marxista ou petista ou a puta que te pariu por causa do que o professor fala. Não vira, não existe essa merda. Se existisse, a gente não teria tanto neoliberal retardado como o Pirula no Brasil. Porque não existe professor no Brasil que ensina neoliberalismo em sala de aula. Não existe. Por que, que a maioria da população é doente neoliberal? Me explica. Não existe uma aula de primeira série ao terceiro ano que verse sobre neoliberalismo. Uma! Por que, que tem tanto neoliberal retardado no Brasil? Se professor doutrinasse alguém, não existiria tanto retardado de direita no Brasil. Porque o conteúdo que é ministrado na sala de aula, majoritariamente, quando a gente fala em humanas, é conteúdo de esquerda, de pensadores de esquerda. Cadê os esquerdistas? Então, cara, a minha decepção com esse lixo, com esse bosta é gigantesca. Esse cara é um isentão, é um demente, é um doente mental, certo? Não vou ver mais vídeo desse merda, é o último que eu vi. Eu ainda tinha algum respeito por ele, por essa questão do ateísmo. Mas até nisso, esse bosta conseguiu se tornar um isentão, né? É o ateu, né, que acorda de manhã, né, faz um cafezinho ali para tomar e senta na mesa para comer um pão tomando café e fica pensando: ai, e se eu estiver errado e Deus realmente existir? Ó, ah. Aí pra puta que te pariu antes que eu me esqueça.